como se fossem várias pessoas gritando e gemendo, como se estivessem agonizando e sofrendo muito. Aquilo começou a assustar demais a gente. Olá, pessoal! Inscreva-se e deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. Hoje, o nosso caso se chama A Chácara Assombrada. Olá, meu nome é Cleverson e eu vou contar um caso muito estranho que ocorreu com a minha família. Até hoje, eu não tenho uma explicação para o que aconteceu naquele dia. Eu sinto um frio imenso na coluna só de lembrar daquele episódio sinistro. Isso foi há uns 8 anos. Eram as férias escolares de julho e a minha família resolveu viajar para o interior do estado. Então, meu pai alugou uma chácara em uma cidade bem pequena e sossegada. Eu não tenho nem ideia do nome da cidade, pois já não me lembro mais de como se chamava. Eu só me recordo que era no interior, que ficava a mais de 4 horas de viagem de carro e que era um amigo do meu pai quem tinha indicado o lugar. Bom, quando chegamos lá, tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas nos quartos e fomos descansar, já que tínhamos chegado bem tarde. Nós iríamos ficar uma semana no local. No dia seguinte, fomos visitar o centro da cidadezinha onde estávamos. E depois de um dia inteiro fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o nosso primeiro dia. No segundo dia, ficamos na chácara mesmo, assim como no terceiro. Nada de anormal tinha acontecido até aquele momento, mas tudo se transformou quando o quarto dia chegou. O dia amanheceu bastante nublado e escuro, mas sem vento nenhum. Nos dias anteriores, tivemos uma temperatura e um clima bem agradáveis, porém nesse dia estava bastante frio. O dia estava esquisito, eu não sei explicar exatamente o que tinha de estranho nele. Eu só sentia que tinha alguma coisa que parecia não estar certa. As horas foram avançando e uma sensação angustiante foi tomando conta de mim. Eu comecei a ficar inquieto dentro da casa. Nós almoçamos e depois do almoço ficamos na sala. Meu pai e minha mãe estavam conversando e meus irmãos e eu jogando videogame. Foi aí que, de repente, tudo teve início. Um vento forte começou a soprar lá fora e pouco depois a energia elétrica acabou. O vento ia ficando cada vez mais forte. As árvores que haviam em volta da casa balançavam tanto que pareciam que seriam arrancadas do chão. Então, eles começaram. Sim, os gritos estranhos. A minha irmã olhou assustada para o meu pai, mas ele falou para ela se acalmar, dizendo que aquele som era só o vento. Só que não parecia ser apenas o vento. Aqueles sons de gritos iam aumentando e se espalhando ao ponto de vir de todos os lados de fora da casa. Eles não tinham uma direção certa, que teria que ser de onde o vento vinha. Logo, não parecia ser só uma pessoa gritando. Era como se fossem várias pessoas gritando e gemendo, como se estivessem agonizando e sofrendo muito. Aquilo começou a assustar demais a gente. Um pouco depois, todas as janelas da casa começaram a chacoalhar, como se tivesse alguém batendo nelas pelo lado de fora. Mas nós olhávamos e não víamos ninguém ao redor da casa. Os gritos aumentaram e a minha irmã começou a chorar. Até o meu pai já estava convencido de que aquilo não era só o vento.
Ele falou para todo mundo ir para o banheiro, para a gente se trancar lá dentro. Ainda assim, podíamos ouvir os gritos e gemidos vindos de todos os lados da chácara. Subitamente, ouvimos uma janela quebrar e ficamos ainda mais preocupados. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas eu sei que foi bem mais de 1 hora. Assim ficamos, até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora, levando os gritos junto com ela. Ainda esperamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro. Então, o meu pai resolveu sair e ir ver se estava tudo bem para a gente poder sair também. Depois de uns 5 minutos, ele voltou, falando que estava tudo bem agora. Então ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela e falou bem baixinho para não assustar a gente, mas eu consegui ouvir o que ele falou. Ele disse que quando saiu do banheiro foi ver se as portas estavam fechadas. E sim, ainda estavam todas trancadas, inclusive com as trancas que só abrem por dentro. Porém, o mais estranho é que todas as janelas estavam fechadas, menos uma, a da sala onde a gente estava, que estava quebrada, só que com os estilhaços de vidro do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. A minha irmã não parava de chorar. Ela estava muito assustada e eu também, para falar a verdade. Eu nunca tinha visto algo como aquilo acontecer na minha vida inteira. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá, mas o dia ainda estava bastante nublado e acinzentado, demonstrando que poderia cair um temporal a qualquer momento, o que de fato aconteceu durante a noite. Meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, que era melhor a gente esperar para ir no dia seguinte. A minha mãe concordou e nós passamos a noite lá. Para piorar, a gente ainda estava sem a energia elétrica. Desse modo, acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Eu não sei se os outros conseguiram dormir, mas eu não fechei os olhos a noite inteira. Cada barulho lá fora me assustava muito. Eu não tenho certeza, mas eu acho que cheguei a ouvir uns gritos bem ao longe. Não sei se podia ser só alguém gritando ou se era a mesma coisa que tinha vindo visitar a gente naquela tarde. Na verdade, eu nem queria descobrir. Na manhã seguinte, nem tomamos o café da manhã. Simplesmente arrumamos as nossas coisas e fomos embora. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquele dia e nem tenho nenhuma explicação lógica para o que poderia ser aquilo. Eu só agradeço ao meu pai por ir embora no dia seguinte, mas se dependesse de mim, eu teria ido naquele momento mesmo.